partidas muito, muito legais. E aqui vamos para a segunda rodada, meus consagrados. Estamos aqui esperando, né? O Boninho dando a cal pra galera. Teremos aqui na esquerda Felipe Gonçalves, o prefeito, né? O tritão que agora tá de Delver. Contra Gigi, o Toca, jogando com um dos meus decks favoritos da minha vida, Grixis Control. Que bom gosto, né? Toca jogando de terno aqui, senhores. Toquinha sempre joga de terno, né, cara? Ele jogando de Wilson, é Wilson uma das falou ali, ó, coisas. duro escolher um lado pra torcer. Cara, faz como a gente faz desde coisas do stream. É. A gente sempre torce pelo G3, cara. Simples. Tem que torcer pro G3. Uhum. Torce pra ter 3 games e vamos só desfrutar, só. Melhor coisa. Exatamente, cara. Que jogão vai ser isso aqui, viu? Ó, o Nico Brando falou ali, ó, 2 brabos, com toda certeza. Com 2 certeza. dos nossos mestres aqui. Nico E Brando é o 2 nosso pessoas Boninho 2, incríveis. será? Hã? Sim. Será que Nico Brando é o Boninho 2? Não sabemos, não sabemos. Possível. Pode ser que seja, pode ser que seja. É isso aí, Di. Cara, é torcer pra fazer hoje o que o pessoal fez no T2 ontem. Jogar a Lan House aqui. É Pagou verdade. 50 minutos de Magic, joga os 55 turnos. Exatamente. E tem o modo Sanasa também, né? Que o Gigi também é conhecido por, né? Modo Sanasa, pra quem não sabe, Sanasa é a companhia de água daqui de Campinas. A Né? concessionária de água aqui no serviço público. Exatamente. E ela. O que acontece? Quando você encontra eles fazendo algum tipo de manutenção, é sempre 2 pessoas fazendo o trabalho e outras 8 verificando o trabalho das 2 pessoas. Então, são 2 pessoas de fato ali trabalhando e outras 8 enrolando, né? Que é o que Então, costuma acontecer aqui, porque a última mesa que sobra sempre tem todo mundo de butuca assistindo, né? Padrão. o Wilsinho falou exatamente o que a gente estava explicando aqui. Como estou na segurança da minha casa, estou torcendo pela famosa gameplay Sanasa. O Wilson que é um grande opositor ao gameplay Sanasa, né? O Wilson joga de Doomsday, ele tá naquela vibe, né? 10 minutos de jogo, 10 pra comer um salgado, 40 assistindo o stream lá do lounge da loja. Uhum. Fefe Júnior, muito obrigado pelo Prime. Valeu, Muito meu obrigado. caro. Bem-vindo. No momento que o Toca já abre aqui com o Cise, né? Você vai ver o que tem pra lá. E aí, ó, Filipão que pô, 3 lands, Ponder, Brainstorm, Daze e Holy Hit, né? Olha lá, Ney, quero o Banoff. Que isso, hein? Que isso? Ah lá. Segunda-feira. O Fer trabalha comigo. Oh, legal. E aí eu faço a venda de doces, né, lá no trabalho. Coisa linda. Doces da Dona Ilka, hein? Recomendo o cookie. Cookie de chocolate padrão. Sensacional. Cara, falar pra você que o cookie nem é a melhor coisa que minha mãe faz, velho. Esse banoffee aí é diferenciado mesmo, viu? Sua mãe, a avó do Yuta? Sim. Legal. Inclusive tem. Ó, Tem Fer palha deixando pra bem ir lá claro, em nada. casa, viu? Ó, Fer deixando bem claro, nada ilícito. Atenção, Polícia Federal, se vocês estiverem assistindo o stream, eu não conheço o Ney, eu não sei onde ele trabalha, eu nunca comprei nenhum doce dele. Ó, aqui um Ponder já muito bom pro Filipão, né? Porque imagino que o Toca esteja imaginando que tá enfrentando Shields Down agora, só que o Filipão comprou uma Foul, né? Ele achou uma Foul nesse Ponder. Vai vir uma Strix. Draw. Que carta que é a Strix, né, cara? Pô, é uma das cartas mais E digo lindas mais, que né? tem no Legacy. Exato. E tipo assim, o Jijico pode bater, né? E se o Felipe falar aceito, ele pode simplesmente. Ser caetado. Mas não foi. Dessa vez não foi. Né? Kaito aqui, né? Que para vocês que assistem o nosso. Vocês que assistem o nosso semanal, né? Já ouviram a famosa pergunta do Chicão, né? O No Blocks com os ninjas dele. Uhum. Pô, no momento em que a primeira dama de Campinas, né? A famosa dona prefeita Si Moraes está no chat. E aí, Si, tudo certo? Eu conheci ela no Cadelão no dia que o Filipão. A primeira vez que eu fui lá, eu acho. Quando o Filipão me apresentou o lendário 56 com azeitona, né? Que é o lanche padrão dele lá. Uhum. Ó, vamos lá. Tô dividindo o Fê com vocês todo sábado, fora os grupos de WhatsApp, vocês são insanos. Não aceito menos que a vitória que vocês me enviam um Banoff. Ó, o Banoff é com o Ney. Vou Mas, ter de que fazer fato, isso. o grupo de WhatsApp do Legacy, cara, é doideira. É um belo grupo de WhatsApp, cara. Pô, sim. É um belo grupo de WhatsApp. Ô, Sil, vou aproveitar e te perguntar. Você falou que você divide ele com a gente no grupo de WhatsApp.
Ele compartilha com você as músicas semanais que tem naquele grupo. Tem composição musical pra gente poder jogar o semanal. Toda semana tem. Toda quinta tem. Esse é o toda quinta tem que é legal. Ô, louco, Ô, os caras reclamando aqui que a gente tá comentando o jogo, então vamos comentar o jogo aqui. tá bom, então vamos voltar pro jogo e Vamos vamos voltar parar aqui, de né, pro falar com o trabalho. povo. Bom, o prefeito voltou então de Druida? Druida, né? Já fez o ponder dele. Lembrando que aqui é Temur, né? A gente não tem É. no Delver do Felipe, por exemplo, o Orc, que é excelente contra Strix. O Druida, por mais que possa crescer acima de Bolt, né? Que é um dos removals que tem no Grixis, ainda vai estar vulnerável a push e ainda para, né? Ainda tromba na Strix. Exatamente. Surveio, né, da queridíssima Surveio Land. Que carta bonita, né, mano? E digo mais, acho que eu já falei isso em stream, mas eu vou falar de novo porque eu posso, né, falar besteira. Mas, vamos ver o que vem aqui. Um raio. Bolt no Druida, né? Bolt no Até Druida, porque aproveitar que ele tá aqui. pequeno, né? Até porque aqui mesmo que vem uma Counter War, ele ainda ficaria com resistência a 3, então ele ainda morre no Bolt. Então, ele precisaria de 2 counters, né? E o Filipão tem 2 counters, tá? Na mão dele ele ainda tem um Daisy, inclusive. Ele deu pitch no Brainstorm, tem um Daisy na mão ainda. Se bem que o Toca tem como pagar tranquilamente. Deixou resolver. E a mão do Toca ali, ó, deu pra ver, são, pelo jeito, 2 Falls e 2 Brainstorms. Bateu Continua. um, né? Encaixou. Enquanto ele não tiver o kart pra travar esse druida aí também. Se ele fizer o Kaito e começar a stunar o druida, tá tranquilo, né? Aí o druida pode ser o quão grande ele quiser. Mas no Mas momento, é que ó, também no turno do prefeito tem um Unholy Hit também, né? Que iria dar. imagina que ele vai dar no blocker. Sim. Já tá 4/4 druida, né? E o Toca aqui, na verdade, ele até deixou porque esse deck ele tem comando de Kolagana. Então, assim, basicamente, O ele verdadeiro que pode comeu. voltar a Strix pra mão em algum momento, né? Numa jogada de 2/1. Orc, resolveu o Orc. Dá um de Filipão foi dano pingado. pro. E nem pegou a token, provavelmente ele champou o druida. Ele champou. Claramente. Ele apontou pra champar. Murktide, ai Jesus. Vai querer tancar 2 bichos desse? Trigger do druida. Mas agora, né? O Toca conseguiu navegar bem pra essa situação, porque agora ele tem 2 Falls e 2 pitches, né? Tipo, esse Murktide não vai entrar nem a pau. Ah, não, ele tem uma Fall ainda e um pitch. O Murktide já foi de base. O druida sobe pra 5/5. O Toquinha toma 1, né? Porque o fogo também paga. O que o Toca comprou ali? Bom, ele tem um Brainstorm, então ele não tá Brainstorm Lock graças a FET que tá na mesa, né? Então ele pode fazer alguma jogada para trazer alguma carta relevante. Um push aqui é muito bom. Ajuda muito o nosso queridíssimo amigo Toca. Ou um Kaito também, né? E esse Brainstorm pode achar bater 2 só e ser feliz? Bateu 2 e foi feliz. 3 manas, Battle Battle Goth. Ah, Também é muito bom, né? Porque na pior dos spots tem Death Touch e já tá maior que Bolt, né? Outro ponto muito, muito relevante. Então, criatura artefato, instant, source, Criatura, artefato, instante, sorcery e land, né? Tem alguma fetch? Ele tem. Tá 5/6. 5/6. Não, O tá clássico. 4/5. 4/5, perdão. Não, 5/6, 5/6. isso mesmo. Tá E assim, maior que outro ponto coisa, relevante, né? então não morre. Ele estando 5/6, ele ainda morreria pra Unholy Hit com Delirium, né? Que o Filipão acabou de conseguir com essa Wasteland. Sim. Assim, só que um dos 2 Unholy Hits da lista, né? Acho que são 2, vou até confirmar aqui. Já foi usado. Então, assim, ele tem uma carta que resolve em definitivo esse Battle Goth nesse momento. Mas ele tem 2 borrowers, né? Ele tem algumas chances de bounce aqui. De qualquer jeito, ele tá com 2 na mão. E, óbvio, né? Se Country Pie é taxado pelo Orc, vem token de novo.
Tá vendo ali? É um Daisy, um Bolt e uma Land na mão do Filipão, eu acho. Deu pra ver na câmera dele. Sim. O Toca achou um Bolt e um Seize, né? Ah, não, mas, o Ganzelli, é que hoje a gente tem acesso às listas. A gente não tá divulgando aqui por conta da lounge lá, né? Mas como lá no lounge ele é basicamente no mudo, a gente tá falando sobre a lista. Então, assim, na lista do Filipão tem 2 borderers no meio. Garoto Twitch, muito obrigado pelo follow. Seja bem-vindo ao nosso terceiro Open da MLL. Nossa, É o Wilson falou, essa match é dureza pro Delver, não é nos fácil, controles, né? Pensando que o Delver ele é basicamente focado em criatura, o Grixis Control, historicamente, sim, ele é tunado pra enfrentar criatura. Então, assim, coisa vai bem. Seize aqui, né? Ele vai tentou dar o Bolt aqui pra tirar o Orc, poder voltar a cantripar. E vai perder o Daisy, né? Claramente. E assim, agora o Filipão tá basicamente Hellbent, né? Não tem mais carta na mão. Tem só uma land. O Toca ainda tem um Ponder. Sim. E pode ser que ele consiga, talvez, se ele arriscar com o Battlegoyf. Só que agora o Battlegoyf tá trocando, né? Porque ficou 6-6 ali o Druida. Sim, eu concordo com isso. Eu acredito que o Tolkien tenha que colocar essa pressão porque ele vai ganhar vida. O prefeito depende do topo do deck. Ele tem um ponder que ele consegue setar algumas coisas do topo. Então eu acho que tinha que ir pra frente mesmo nesse sentido. Porque se o prefeito compra um Blank agora, azeda. Ele comprou um Delver. Um Delver. Tipo, sim, o Delver é uma baita carta. Mas agora, por exemplo, o Toquinha pode comprar um raio que ele comprou agora. Ele pode, por exemplo, comprar esse raio que ele comprou, né? Legal. Ele acabou de comprar. E ele faz o quê, né? Dar o ponder aqui, ó. Brainstorm, o Obstrucionista é Edito. Ou seja, esse Edito já até cuida do próximo Murktide, por exemplo, caso venha. Exato, e aqui ele já tá bem controlado aqui mesmo. Aqui. Exato. Exato, Ganzelli. Tá bem ruim. Ele preferiu embaralhar. Tá bom. Cara, diferenciado. Porque assim, aqui ele poderia ter o quê? Continua com a Strix, ele tem o Bolt pra esse Delver. Se ele não estourar, ele tem Bolt pra esse Delver. Ele tem. Teria o Obstrucionista, né? Pra poder ter um Clock 3 e fechar o que falta mais rápido. Mas vamos que vamos, né? Achou uma Narset, né? Ótimo draw aqui. Aí vai trigger do Delver, né? Já viu que não é? Viu que não é. Não vai flipar o Delver, mas pelo menos consegue vai tirar do draw, topo. né? Provavelmente numa land, né? Pra não tripar. Assim, que cartas ele tiraria do topo pensando que ele não vai poder revelar, né? Ou é algum bicho, ou é alguma land. Se é um bicho é relevante porque, né, cria pressão, se for um. Se for um Murktide é muito coisa. bom, se for coisa. Exato. Se for um Murktide é muito bom, se é uma Darcy é ok, né? Se é um. Se é um. Como é que chama? Um Picklock. Picklock não, desculpa. O Borer, ele é um Clock, né? Então tem algumas opções aí. Toquinha comprou bem agora, né? Eu acho interessante ele ter essa land, porque ele consegue fazer land na R7, ficar up de um. Ficaria up de um Daisy, né? Mas se tivesse um Daisy. Talvez tenha. Tem uma Narset ao redor de um Daisy aqui. Uhum. Mas mesmo que tivesse, ele saberia do Daisy porque teria revelado para virar um 3-2, né? Exato. Já vai fazer a Narset aqui, né? Não, na verdade não, né? Porque ele embaralhou. O draw dele é qualquer coisa. É verdade, né? Tá certo. Poderia ser um Daisy. Verdade. Toquinha olhou ali. Eu acho que consegui ver um Lore e acho que um Ponder. Eu acho que um Lore e um Ponder que ele tem de opção mesmo, tá, Heitor? E ele foi de Ponder, né? Mas ele escolheu deixar a mana em pé para ter acesso ao Bolt, né? Mais uma vez o Delver não flipa. E aí agora o Toca tem uma decisão a tomar, né? Se ele quer manter essa Narset para não dar draw, né? Deixou o Delver atacar. Tem uma Darcy. Agora, se ele ativar a Narset, ela basicamente morre, né? Mas ele ganha mais uma carta.
Exato. Acho que vai primeiro de Ponder, né? Sempre. Sempre. Cling to Dust, Land Force. Hum. O Cling to Dust aqui pode ser muito relevante porque ele pode desdelirar Darcy, né? Enquanto compra a carta com isso. Exato. Ele pediu pra ver o Grave justamente pra saber se tem alguma que ele pode usar um Cling e conseguir tirar o delírio, né? Não. Land tem 2, Instant tem 3. Não, tem Se ele uma. tirar o Sorcery, ele tem que dar no Sorcery. Se ele Tem dá no no Sorcery, ele tira o delírio da Darcy. Uhum. E dá um draw, né? Muito importante. Sim. E aqui também tem a questão assim, né? Ele tem ainda a FET na mesa, né? Então ele pode, né, pegar o Kling, por exemplo, e deixar o resto e passar pra frente. Pega A o Foa, Kling. que eu acho meio paia, né? Não sou muito fã dela. E pelo jeito foi isso, ó. Pegou o Kling. E ele tem que fazer o Kling agora pra, né? Eu acho que a ideia dele pode ser talvez usar esse Kling. Talvez até como combate trick, não sei. Pode ser. Mas não faria diferença, né? Porque a Darcy continua. A Darcy não, desculpa. A Strix continua sendo um bicho com. Ah, Touch, né? melhorou, ó. Melhorou. Que ele encontrou? Agora ele achou o Kaito. Teste com o Kaito Bolt ali. E é pro Kaito mesmo. E agora é o seguinte, você quer perder sua Darcy. Aí ele tá pensando, tipo, se ele vai oferecer a trade na Darcy ou se ele segura a Darcy pra poder garantir que ela segura a Strix, perdão, pra poder garantir que ela bata free. Antes de qualquer coisa, ele vai no Kling no Ponder. Acabou o Delirium. Draw. Comprou mais uma land. Só que assim, se ele vai e faz o ninjutsu do Kaito agora, não vale a pena porque, por mais que, sei lá, ele stune um deles, o outro pode matar ou coisa do tipo. Cara, e o Delver não flipa. Meu Deus. Ó, pelo jeito ainda na draw step. E vai dar o Bolt, então. Piu! Na Darcy, né? Pra não. Darcy. Porque mesmo se revelasse, né? Ele também tiraria uma oportunidade da Darcy trigar, né? Alguma coisa assim, então. Bateu um. E pra vocês verem a diferença que faz esse Delver. Esse Delver já atacou 3 vezes. A gente tá falando aqui de nada, 6 de dano a mais. O Toka estaria a 9 ou teria perdido a Strix. Das duas, uma. Exato. E aqui o Toka provavelmente vai pro mundo de tô batendo aqui com essa Strix, você que se resolva, né? E assim, óbvio, né, que ele ainda estaria vulnerável a Daisy, mas aqui existe a jogada dele atacar com a Strix, ninjutsu do Kaito e volta de Strix. Ou ele vai comprar um comando de Kolagan e fazer justamente isso. 2 no Delver, volta o Battlegoyf pra mão. Que é bem melhor. Bem melhor. Mas que ele sabe que como o Delver não flipou, né, então não tem tá shields down, né? Tipo, se tivesse teria o Daisy, mas a gente já conversou. Agora ele comprou uma Darcy, ok. It's something. Darcy, ou seja, pilhada, né? Porque não tem sorte, não tem. Ah, não. Ele não deu ainda o coisa na Sorcery, certo? Não, ele deu o Kling, ó. O Ponder fez de lado. Só que aí você vê a loucura, né? O Delver não teria flipado outra vez, né? Que ele comprou a Darcy. E ele não bateu com a. Acho que ele esqueceu de bater com a Strix. Ou talvez. E agora tá 6-7 o Battlegoyf. Só Borrower resolve porque tem Planeswalker no Grave, né? 7 sacrificou. Sim. O Gazelli tinha falado aqui no começo. Cara, o Gazelli falou faz tipo, acho que uns 5, 10 minutos. Tá bem ruim pro prefeito. Dali foi só piorou só, né? Só foi muito pra trás. Fez um Orc, justamente para tentar forçar aqui alguma coisa na Darcy. Ele tinha a Borrower, ó. Pede Theft no Battlegoyf. Vou brigar pra ver se o delírio vinha. Veio Land. Não teve delírio. Borrower exilado de aventura. Acredito que aqui o Orc vai resolver. Ele tem mais spell. Tem o Daisy, vai tentar mais uma vez conseguir o trigger da Darcy.
Porque aqui também ele não permite que o. Delver. Que o Kaito entre, né? Pelo ninjutsu. Exato. Ele tentou 2 surveils, não conseguiu o Delirium. O Orc mata a Darcy e agora ele voltou a bater com a Strix. Bom dia, Jacinto. Belo nome, belo nick, hein? Coisa linda. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Nossa, ele comprou ainda uma Mishra's Bobble. Só que é que tá, né? Olha lá, ele tá, o Filipão tá até rindo por quê? Cara, se ele estourar a Bobble, ele perde a Borrower. E aí? Estourou a Bobble, o Orc mata a Borrower, né? Triste aqui. E aí ele vai atacar com tudo, né? Provavelmente pra permitir o Kaito vir. Não, é assim, o Borer, ele não pode bloquear que não seja voar, entendeu? Não, sim, mas digo assim, eu imaginei que ele atacou com o Orc e com o Orc Army pra poder permitir o Kaito. Sim. E E assim, daria a pra situação fazer o coisa, estourar a fast pra voltar de Orquinho matando a Boror também. A Borer também. Deixar ele a pouquíssimo de vida, né? Deixar ele a 2 de vida. É que assim, geralmente, assim, já foram acho que 2 Dazes, né? Sim. Conhecendo o Toca, ele joga sempre do jeito mais safe que der. E foi isso, ele foi pra Battle Golf mesmo, já tava tipo, com letal na volta. E é isso, 1-0 pro Toca. Belíssimo jogo, cara. O prefeito deu um pouco de azar aqui nos draws e nos flips do Delver, né? O Delver deu uma. E pensando, além dos flips, né? Pensando que é um Delver deck, ele comprou muito terreno. Ele passou Sim. quase o jogo todo com mais terreno que o controle do Toca, inclusive. Bom, vamos ver side aqui. Né? No caso do Filipão, a gente tem 3 Pyroblasts, né? Bem relevantes aqui. Consign to Memory não seria muito caso. Hydroblast é muito, muito específico, né? O vermelho ele é um splash bem curto no Grixis Control, né? Ele é mais para Bolt, comando de Colagan e para o side, né? O side do Toca tem cartas bem parecidas aqui, a gente vai falar disso já já. Tem aqui um Null Rod, né? Que seria para artefato, não é o caso. Uma Surgical, situacional, não sei se seria boa. A Fon, eu acredito que ela esteja mais para deck de combo, né? Tipo, não é para você brigar com controle. Meltdown também não é o caso. Grafdigger's Cage aqui não adiantaria muito, porque né, a única coisa que tem de interação com o Grave do Grixis Control é o comando de Colagan, mas voltando carta para mão, então não adianta. Tem um Rabecão, também para lidar com o cemitério. E tem um Price of Progress, que talvez ele pense até por ser um deck de 3 cores, só que tem um detalhe muito importante, né? O Grixis Control já faz aí coisa de uns 2 anos. A Mana Basic era muito, muito grid, assim, ela tinha uma básica, ela tinha basicamente uma ou duas ilhas e pântanos. Tinha muita lista que não tinha nem montanha básica. Mas, né, até como você começou a ter mais ataque em Mana Base no Legacy, já faz algum tempo que a base de mana tem 5 básicas. Então, assim, Price of Progress e Wasteland talvez não sejam muito o caminho para se ganhar desse deck. Com certeza. Do lado do Gigi, vocês viram ali, né? Vocês estão olhando a câmera, ele estava no caderninho dele, né? Que é o side guide anotado. Vamos ver aqui o que é o side dele. O side dele também tem 3 Pyroblasts, né? Imagina que seja. Provavelmente eles vão subir no lugar de Falls, né? Que é uma match que você não quer ter menos carta componente. Tem 2 Fatal Pushes, excelente contra Delver, né? Sim. Pega basicamente tudo menos os Merctides. 2 Consign também não é o caso. 2 Surgicals, imagino que não. 2 Meltdowns também não. Talvez uma Opposition para tentar pegar na curva. Talvez. Eu acho que eu pessoalmente não subiria, mas a depender, se a gente for entrevistar ele, a gente pergunta. Um Seize, né? Ele tá no draw, então talvez não seja tão potente assim. Aí tem uma carta que eu adoro, que é From the Catacombs. Mas que é muito específica, que ele seria para mirror de controle, para você conseguir para mirror de controle ou contra iniciativa, né? Sim. Que é uma carta que te dá dianteira.
Né? Tipo, na verdade, ele é um reanimate que te dá dianteiro, que você pode escapar do Grave. Maravilhosa essa carta, sensacional. E uma Nihil, né? A Nihil aqui ela pode ser bem interessante porque você consegue talvez evitar de tomar um Murktide, né? Vai saber. Exato. Gazelle perguntou: prefeito está de rabecão no side? Sim, senhor. Um rabecão no side. GG ligou ou. Acredito que ele esteja ligando, Ney. Só vou pegar uma aguinha rapidão. Eu já vi. Um minutinho. Já ligou, já colocou ali o dadinho de Mulligan, né? Dadinho de Mulligan não, né? Mas que representa o Mulligan dele, né? Comprando a segunda mão já. Pensando aqui, quais são as opções. Devolveu a carta e o prefeito pode começar. O prefeito começa de turn, faz uma mexeu nele mesmo, viu ali, vai deixar quieto, compra a carta, aparentemente uma carta boa, né? Por isso que ele deixou. Bela opção. Toquinha vai para Nihil, para deixar o prefeito assim, puxa, não posso colocar qualquer coisa no cemitério, senão vou perder para sempre. O prefeito vai pensando aqui. Faz uma choque em pé. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Será que ele está jogando de. Agora eu fiquei com. Cara. Por que ele tem uma choque, Jesus amado? Tem realmente uma. Cara, ele tem literalmente uma choque, cara. Porque não tem uma quarta, não tem uma quinta, né? Vulcânica, então vamos botar choque aqui. Inesperado, viu, gente? Essa aqui me deixou. Até que não, viu, Ney? Tem, assim, pra Temur não é tão comum, mas por muito tempo o R-Delver ele jogou como a Steam Vents danada. E pra não tomar Surgical também. Ah, sim. Faz o Delver dele. Toquinho aparentemente deixou uma mãozinha sem segundas lentes, hein? Tem, acho que é uma Volcanic ali na mão dele. Ah, tá. Comprou a Surveil. Mas imagino que aqui o que ele queria mesmo era uma FET, né? A Surveil só vai tirar alguma coisa, não vai poder filtrar o deck e embaralhar tudo, né? Ó, eu sei que aparentemente a gente tem que focar e comentar alguém, mas tem uma observação que eu queria muito fazer, cara. Claro. Pra quem não sabe, ontem a gente teve uma ação solidária na Monte, né, no Happy Hour, para Sim, sim. ajudar a Fundação Tutai aqui de Campinas, né, que ajuda famílias carentes, né, com mantimentos, né, ajudando a combater a fome aqui na nossa região. Foram levantados vários e vários quilos de alimentos, né, teve sorteio de promo, sorteio de cartas especiais, né, até o Leonardo Santana, que é ilustrador da Wizards, né, mandou uma Elspeth, o que é da ilustração dele. Então, assim, eu queria, em nome da Monte, agradecer a todo mundo que compareceu ontem, que pôde ajudar. E, tipo, também dizer, cara, não é porque ontem teve um evento específico que você não pode ajudar, cara. Às vezes você ajudar, não precisa nem ser uma instituição, né? Óbvio que instituições que são reconhecidas, que fazem um trabalho sério, são sempre importantes, mas, cara, se você tiver como ajudar quem quer que seja, ajude, velho. Da forma que puder, com recurso, sem recurso, trocando ideia, como puder, cara. Faça o bem, velho. Não faz mal pra ninguém e só vai te fazer bem. Confia. E mais uma vez, obrigado a todo mundo que colaborou ontem com a instituição Tutai aqui
no Happy Hour, em nome da Monte. Ó, o Ganzelli falou daquilo que você tinha falado, né, da Sim, eventos, ó. Tem listas que preferem usar Nona Fett hoje em dia. Aí ela tá dropando. Mas sabe que o prefeito é um cara classudo, né? Vintage, né? Se antigamente era assim, é assim que vai ser. exatamente. Sem papas na língua, perfeito. E aqui a gente E o tá num Denver tá. cenário bem. A gente tá num cenário bem diferente, né, Ney? É, Agora a mas. gente tem clock de verdade pro Delver, né? Não tem. Nossa senhora. Tô cada levantada a sobrancelha ali. Meu Os Deus. triggers, ó. Já temos Instant, Land, Sorcery, Artefato. Tá todo mundo delirado. A única coisa que falta agora é um Engineer Explosives pra 1. Nossa senhora! E aí o senhor prefeito ia ficar de tristeza no coração, né? Pra não falar o termo técnico, né? E aí foi o que ele teve que fazer, ó. Estourou a Nihil pelo bem do life total dele, pra tomar só 4 aqui, né? Uhum. É porque ele já tava no potencial clock 9. Aí E agora ele agora? tem aqui, bom, Strix, né? Ele tem a Strix e tem também um arquinho, né? É que o E Bowmaster sempre que já tá não comprar é. alguma coisa. O Bowmaster mata Darcy, né? Agora que ele exilou o Grave. Acho que ele vai aproveitar a situação justamente pensando nisso. Exato. Uma das Darcys vai embora aqui. Daisy, trigger nas duas. Raio Mortide. Pagou o Daisy. Mais um Daisy. Trigger nas duas de novo. Será? Estamos em 2 tipos. 3 tipos. Né? Porque é uma Volcanic? Isso, uma Volcanic. A gente tem lente instante criatura no Grave e tem mais um trigger de Darcy. Ficou no topo, então não vai. Ficou no topo, né? Então não vai ter o quarto tipo para elas delirarem e aí o ping do Ark não ser letal. Fall no Daisy. Uma Darcy morre. E agora o Filipão voltou para 0 lands, hein? 2 na mão. Mas ele tem um bicho que bate 12, bate 3, né? De É. 3 em 3, é 4 turnos. E pode virar um Clock 2 se ele fizer mais alguma coisa que delire essa Darcy. Bolt no Orc, trigger da Darcy. Pelo jeito vai ser topo também? Topo também. Tá pensando melhor ali. Isso, topo também. Não ofereceu a trade, bateu só com o Delver. Estamos no clock que você falou, Ney. 3 turnos agora. Outro Orc. A Strix que ele tinha, na verdade, foi o pitch da Full, né? Uhum. E é isso. Outro Orc. Matou mais uma Darcy e bateu 2. Encaixa 2, né? Tem que começar a agredir também, né? Isso que aqui, lembrando, o Toca tem uma carta na mão que é outra land. E o Delver tá encaixando. Tem mais 2 turnos aqui. Sim. Lembrando, 2 turnos salva algum Bolt, né? Sim. Aí faz a choque. Fez a choque em pé mesmo o Felipe. Só não consegui ver o que ele comprou. Também não vi, cara. É uma maestria com as cartas muito rápido. O Battlegoyf. A Não, Beowulf é legal, né? não para o Delver, mas, né? Mas ganha um tempo aí. Olha só, o Filipão tava com o Hydroblast na mão, que não vai fazer nada contra esse Battlegoyf. E é uma carta que a gente tava mesmo pensando, né? Cara, talvez não seja tudo isso, né? É muito situacional, né? O Grixis, ele é um UB splash vermelho. O Grixis Control. Então há Então, artefato, instante, sorcery, criatura e o terreno. famoso 5/6, né? Só que, Ah, tem o Rabecão vai acabar sendo situacionalmente útil aqui, né? mais um. Preferi pro Murktide. O Rabecão seria útil porque ele pode começar a tirar tipo, né? Talvez. Sim. Mas, se a gente estiver pensando aqui em Clock, ó. Vamos supor, esse Battle agora vai passar mais 3. Então o Toca vai a 3.
Esse Battlegoyf conectando, ele tem 5, 6, 7, 8. O Felipe não morre e o Battlegoyf ganha 5, vai a 8. Ele tá morto na volta. Ele tem que resolver alguma das criaturas do Felipe. Ou tem um Bolt pra complementar, né? Porque agora o Hydroblast não está up. Ó, tá indo 8. Lembrando que o Battlegoyf vai trigar, né? Ele pode chegar... Ah, não. Resolveu trocar. Beleza. Preferiu a trade. Porque ali, né? O Felipe poderia arriscar. Mas, óbvio, ele estaria morto pra um Bolt. Tinha um push. Então... É isso. Ficou sem board de novo, Filipão. Delver outra vez. Sem estar Delver, sem estar Brainstorm Lock, que é muito importante. Hydroblast completamente inútil. Delta, Ponder, Edito. Edito é bom. Edito é bom. Mas aqui eu imagino que o Toca vá devolver Delta e Edito, ou vai manter... ele manteve as 3, pegou o Ponder. O Ponder ele vai comprar o Edito. Ver se ele cava mais alguma boa antes dele jogar esse Delta pra terceira. Hydroblast. Mas aí o Toca deve estar pensando... O Pyroblast ele é legal, mas ele toma um Hydroblast. Toma Hydro, né? Aí ele escolheu o Pyroblast, ó. Se ele usa o Edito, né, que tá no topo. Agora, provavelmente, agora ele vai esperar o Edito com certeza. Né? Não tem como. Sim. Flipou um Preordain. E agora o Felipe pode, né, se ele quiser arriscar pra achar mais coisa de qualquer forma, dar o Preordain em cima do Orc mesmo, né, porque o Delver já não morre. Sim. Esse jogo vai ser bem na conta do chá aqui, viu? Vai ser nas últimas situações aqui. E Rabecão. Que pode ser uma forma dele tentar matar numa só, né? Exato. E assim, nesse momento, lembrando, né? Se ele der o Edito com o Delver... ele vai fazer agora. Pra quê? Porque se ele dá o Edito com o Delver desflipado, ele pode tripular o Rabecão e matar o Rabecão e manter o Delver, né? Pra ele conseguir. Nesse caso, na situação de agora, o Rabecão não funcionaria porque ele o bicho 0/0 morreria por State Base, né? Não, digo assim, se ele espera fazer no próximo turno, né? Porque daí na End Step, o Filipão acabou nem ativando o Rabecão, mas ele poderia ativar, né, na End Step do turno do Toca, no caso. Para tirar uma land, né? E embaralhar o topo também, né? Acho que ele sabia que era o Delta. Que o próximo draw, acho que era o próximo draw era um Delta, né? Que era a terceira que ele deixou embaixo do Pyroblast do Edge. Bounce na token, pra continuar vivo, né? O Filipão tá com 2. Comprou um Bolt de novo, Ney. Lá, Bolt. Não teve jeito, Toquinha. Não teve jeito, 2-0 Toca. Tem que ligar Você o está aparecendo. Você está online Oiê. e eu estamos te ouvindo. Oi, Oiê. Heitor. Tudo bem com vocês dois? E aí, Tudo Toquinha? ótimo, cara, jogão, hein? Foi um jogão, foi difícil o negócio, mas o deck quis muito jogar. Cara, Eu vou me limitar, eu não vou ser fanboy, mas eu vou me limitar a falar. Eu gosto do seu deck. Esse deck é bom demais, é muito gostoso. Nós temos muito bom gosto, Toca. Sim. Grixis é maravilhoso, velho. Concordo. Eu, como Senhor dos Rakdos, também adoro muito um Grixis, cara. É quase, né? Só tem um azul ali pra brincar e é a mesma coisa que o Rakdos. É quase a mesma coisa, né? Só que a Fala diferença pra gente. é que o counter faz muita diferença, né? Mas vai lá, Heitor. Pra proteger o Battlegoyf, né? Cara, fala pra gente como é que foi enfrentar o Delver aí. O que você sentiu dessa match contra o Filipão? Cara, é assim.
todo deck do Legacy tem uma matchup positiva contra Delver, até você enfrentar um cara chamado Felipe. Se você enfrentar um Felipe Prefeito ou um Felipe Míssil, o negócio vai ficar esquisito. E, cara, assim, É verdade. eu até tava falando com o prefeito, assim, eu precisei dar uma rasgada, até pedir uma desculpa ali, porque no final as coisas precisam dar tudo certo, assim, pra conseguir ganhar, né? Mas, porra, jogaços. Você vai ver o VOD depois, mas no G1 o Ney tava analisando, falou, bom, aqui tá assim, bom, mas talvez se o Toca comprar um Bolt, que ele acabou de comprar, inclusive, e tal. O Davi quis muito, ai. E só completando, de fato, todo deck do Legacy tem uma matchup favorável contra a Delver. Mas todos nós temos uma matchup desfavorável contra Felipe, né? Que é o que iguala as coisas. Tem dois Felipe na loja e você tem que ganhar dos Felipe, mano. Não tem o que fazer, tá ligado? Tem que banir Felipe, velho. Os Como foi sua primeira rodada? Conta pra nós. Primeira rodada eu joguei contra o meu anjo, o gordão, e ele tava de Mono Black. Eu não sabia do que ele tava, porque ele comentou pra mim que tá grindando bastante no mall, tá jogando às vezes de Prism, às vezes de Delver, alguma coisa assim. Mas eu falei, bom, eu vou tentar. O que essas matches têm em comum, assim, é que, tipo, uma Force é bom, duas é ruim, e Removal é, tipo, é legal, assim. Aí, no fim, ele não tava com nada disso, ele tava de Mono Black Meu Anjo, que a gente chama, que é o deck clássico dele, com Elmo e Leyline. Aí eu tinha uma Force e eu consegui lidar com o plano dele de Orc no main deck com tempo suficiente, assim. Então, no final deu tudo certo também. Muito bom. Ó, a gente recebeu a info da produção aqui que hoje são 5 rounds, então você já tá 2-0. Excelente. Hoje eu tryhard, hoje eu anotei o deck de todo mundo, eu terminei meu jogo rapidinho, eu falei, do que aquele cara tá, do que aquele cara tá. Eu espero que hoje eu volte aqui pro top 8, pra stream. Eu gostei de ver o seu side guide. A hora que fui pro site, você puxou o caderninho ali e falei, moleque, ele está preparado. Mano, o James Kizal é o cara do Grixis, né? Ontem eu fiquei lá estudando, não entrei no Discord, não vou conversar, fiquei vendo ele jogando, anotando assim. Aí eu espero que hoje dê resultado aí o esforço. Quando a gente falou, foi ontem no stream que a gente falou, Ney? Eu lembro que a gente. Ou foi pro Toca mesmo que a gente falou. Eu não lembro se a gente falou direto pra você ou se a gente falou no stream, cara. Mas a gente falou. Cara, eu sei que a gente falou em algum lugar que a gente tava torcendo pra você e que você ia jogar hoje, ganhar e vir falar com a gente na entrevista. E você cumpriu a promessa, muito bom. Por enquanto, a promessa que a gente fez por você, no caso, né? A gente fez por você, a gente prometeu em seu nome, parabéns. Você cumpriu a sua promessa. Por favor. Gigi, parabéns. Antes do Gigi sair, eu queria fazer uma última pergunta. Gigi, é uma coisa um pouco mais recente, mas eu acredito que, pra mim, que não tô jogando tanto formato, é muito recente. O Barrelgoyf, ele se torna um ótimo finisher pro deck, que precisava de um finisher de custo baixo desse jeito, né? E ele não só... E o entendimento que eu tenho é que ele não só causa esse movimento de finisher, mas ele consegue trazer outros finishers, né? Então, ele traz o arquinho, que pode travar o draw do oponente, ele traz um outro Barrelgoyf, então... Eu sinto que ele encaixou muito bem nesse deck e aí você tá sabendo aproveitar dele. É o sentimento que você tem mesmo? Sim, o deck ele é todo. Ele tem muito mais criaturas do que um controle normal, o Grixis. Certo. E então já sobe um pouco o valor do Barrelgoyf. E também uma das criaturas é Strix, então também é artefato, já cresce um pouco também o valor do Barrelgoyf, que ele fica maior. E às vezes você tá numa match em que você tem que juntar seus 4 raios com o Barrelgoyf batendo e acabar rápido. Acaba, chega. E ele dá uma coisa que o Grixis Control nunca teve na história, que é Life Gain. O primeiro Life Gain que o deck teve foi tipo Kling, mas muito situacional. E assim... Delver, existe uma match com Barrelgoyf e uma match sem Barrelgoyf, assim. É outro universo quando tem um Barrelgoyf rodando lá. E a hora, né, assim, no G1 pelo menos, né, ele já tinha o Unholy Hit que ele queimou na Strix, então assim, você já tava bem safe, assim, resolveu o Barrelgoyf, ele entrou 5-6, mesmo antes de ter Planeswalker. Até mesmo, é aquilo, né? Às vezes, tipo, no G1 ele trocou meu Barrelgoyf com um Druida, que tava muito grande, e no G2 trocou com um Murktide, que tava muito grande. Então, eu ganhei 5 de vida batendo com o dano do Barrelgoyf e tirei um bicho, sei lá, 6/6 da mesa. É completamente... insano, assim, a carta é insana. E agora, bom, Ney, como é padrão aqui no stream, a gente sempre denuncia idade, né? Então,
Cara, é aquilo, desde os primórdios, né, do Grixis Control, assim, o deck sempre teve 2 slots que eram o slot do bichão que fecha o jogo. Começou com o Tomb Stalker, depois foi o Gurmag por muito tempo, lançaram o Croxa, foi o Croxa, daí o Kizal já testou tudo, Murktide, Óculos, mas o Battlegoyf, cara, além dele ser menor, então castável, ele gera o lifelink, ele faz as criaturas utilitárias voltar, né, ele volta Strix, volta Orc, volta tudo. É uma Se máquina. tiver Ele é máquina. E ele é Death Border Touch, né? também Ele troca com. Ele, volta Border, volta Obstrucionista, que você chegou a comprar. Ele voltou Obstrucionista é muito clutch, inclusive. Dependendo. Legal. Toquinha, vai lá. Bom descanso Continuaremos aí. prometendo a sua homenagem. Espero ver vocês de novo hoje aqui na stream, hein? Até Isso que breve, eu então. falar, isso que eu falar. Espero ver vocês e eu falar, amigo, quinta-feira. Hoje não tô aí, mas a gente se vê por aqui. Beijão, amigos. Beijão. Falou!